A nova temporada da Bundesliga começou o Bayern de Munique como terminou a anterior, ou seja, com os atuais campeões alemães vencendo e convencendo através de uma goleada. E isso uma semana após a conquista da Supercopa da Alemanha sobre o Stuttgart em plena MHP Arena. Seriam esses indícios de que quem continuará mandando e desmandando na Alemanha é o Bayern de Munique? Bom, deixe a sua opinião aí na caixa de comentários. E se você também é fã de futebol internacional, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhá-lo. Inscreva-se no nosso canal se ainda não for inscrito, clicando no sininho das notificações para receber um alerta toda vez que um novo vídeo sair do forno e ir diretamente ao ar. Bom, mas sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. O que podemos esperar da temporada 2025-2026 do Bayern de Munique? Sobe a vinheta. A Allianz Arena foi o palco da estreia do Bayern de Munique na nova temporada da Bundesliga. Pois como já é tradição na Alemanha, o atual campeão sempre realiza o jogo de abertura do campeonato. Quer dizer, algo que aconteceu com os bávaros nada menos do que 11 vezes nos últimos 12 anos, tendo como exceção justamente a temporada passada, em que o Bayer Leverkusen abriu a competição. De qualquer maneira, a realidade é que tudo voltou ao normal no certame do futebol alemão neste ano, com o Bayern de Munique retomando o trono da Bundesliga e de maneira inquestionável, mediante os 13 pontos de vantagem em relação ao vice-campeão Bayer Leverkusen na edição anterior da Bundesliga. E de quebra, colocando fim na desconfiança em torno do trabalho do jovem técnico Vincent Kompany, que logo em seu ano de estreia pelo gigante da Baviera, terminou a temporada somando 10 pontos a mais na classificação final da Bundesliga, em comparação ao último ano do antecessor Thomas Tuchel. Contudo, o que mais chamou a atenção na caminhada do Bayern de Munique rumo ao título alemão na temporada anterior foi o poderio ofensivo do time, que balançou as redes um montante de 99 vezes na Bundesliga, assinalando aí uma elevadíssima média de quase 3 gols por partida, cara. O que foi reflexo, é claro, do estilo de jogo ofensivo, vertical e impressionante praticado pelos comandados de Vincent Kompany. Consequentemente, as expectativas em relação ao sucesso dos bávaros nessa nova temporada, em que o treinador belga deixou de ser uma incógnita para se tornar realidade, aumentaram ainda mais pelos lados da Baviera, sobretudo após as chegadas de Jonathan Tah, Tom Bischoff e principalmente Luiz Dias, contratado junto ao Liverpool pela bagatela de 70 milhões de euros, se tornando assim o terceiro jogador mais caro do Bayern de Munique em todos os tempos, estando apenas atrás de Harry Kane e Lucas Hernandes, respectivamente. A propósito, é interessante que o Bayern de Munique vai mais uma vez na contramão da grande maioria dos clubes da Europa ao contratar o Luiz Dias por 70 milhões de euros. Isso porque não é comum vermos clubes da Europa investirem tão pesado aí para trazer um jogador de 28 anos de idade. Não que o Luiz Dias seja velho, muito pelo contrário, mas o natural é clubes gastarem essas altas cifras para trazerem jogadores, vai, no máximo ali até os 22, 23 anos de idade, o que não é o caso do Luiz Dias, mas é um movimento que já havia sido feito pelo próprio Bayern de Munique na contratação do Harry Kane junto ao Tottenham. Então isso demonstra, dentre outras coisas, que o Bayern de Munique pensa no cenário atual, no momento, e não projeta única e exclusivamente o longo prazo. Mas toda essa movimentação do Bayern na janela de transferências só foi possível graças à participação do clube na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Pois com a premiação recebida no torneio, o clube alemão aumentou seu limite orçamentário nessa janela de meio de ano, que também teve a contribuição com diversas saídas de jogadores aí, como foram os casos de Eric Dyer, de João Palhinha, Leroy Sané, Kingsley Coman, além do eterno ídolo Thomas Müller. Por sinal, essa lista, que ainda é composta por diversos outros jogadores, totaliza 94,9 milhões de euros recebidos pelo Bayern
contra 72,3 milhões de euros gastos com contratações, o que gera aí um superávit de 22 milhões de euros aos atuais campeões alemães nessa janela. E, como não poderia deixar de ser, o elenco do Bayern de Munique perdeu bastante profundidade com a saída de diversos jogadores e a chegada de poucos reforços, gerando um pequeno déficit ali dentro do plantel bávaro, em especial no setor ofensivo da equipe, com as saídas de Thomas Müller, Leroy Sané e Kingsley Coman. E isso sem contar a longa ausência de Jamal Musiala, depois da grave lesão sofrida na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que o deixará de fora de boa parte do primeiro semestre dessa nova temporada. Como resultado, o treinador Vincent Kompany vem realizando algumas adaptações na equipe, como, por exemplo, deslocar o ponta francês Michel Olise para jogar centralizado como meia, justamente no lugar do Musiala, enquanto Serge Gnabry foi escalado para jogar aberto pela esquerda e Luiz Dias vem jogando aberto pela direita. Foi assim, dessa maneira, que os bávaros entraram em campo na estreia da temporada contra o Stuttgart pela decisão da Supercopa da Alemanha e também na primeira rodada da Bundesliga contra o RB Leipzig. Na tela, você confere a escalação do Bayern nesses dois jogos e o mapa de posicionamento dos atletas na final da Supercopa Alemã. Pois é, mas se o triunfo por 2-1 sobre o Stuttgart na decisão da Supercopa da Alemanha em plena MHP Arena já deixou a sensação de que a impactante ausência de Jamal Musiala não abalou as estruturas do Bayern de Munique, o que dirá então a goleada por 6-0 sobre o RB Leipzig no jogo de abertura da nova temporada da Bundesliga, com direito a um hat-trick do artilheiro Harry Kane. Inclusive uma escadinha, né? 3 gols do Harry Kane, 2 do Michel Olise e outro do Luiz Dias. Só faltou mesmo o Serge Gnabry balançar as redes, mas se assistências servem como prêmio de consolação, ele concedeu 2 ao longo da partida. No geral, foram 63% de posse de bola, 19 finalizações dos bávaros na partida, sendo 10 no alvo, além do acentuado índice de 1,62 gols esperados. Quer dizer, um amplo domínio que resultou na conquista dos primeiros 3 pontos e já mantém o Bayern de Munique na liderança da Bundesliga logo após o encerramento da primeira rodada. Ademais, a acachapante vitória sobre o RB Leipzig retrata o enorme favoritismo do Bayern de Munique na corrida pelo título alemão. Inclusive, eu acho bastante improvável que o Bayern de Munique não termine essa temporada sem dar a volta olímpica na Bundesliga, pois além de ter mantido a base da equipe campeã alemã na última temporada, o Bayern ainda a reforçou com as contratações de Jonathan Tah e Luiz Dias. Ao mesmo tempo, seus principais concorrentes na briga pelo título alemão se enfraqueceram neste meio de ano, né? Veja o exemplo do Bayer Leverkusen, que além de perder o treinador Xabi Alonso, também se despediu de importantes peças como Granit Xhaka, Jeremy Frimpong e Florian Wirtz. Então, por mais que falte profundidade ao curto elenco bávaro, eu acho que isso não afetará a campanha do time na Bundesliga. A exemplo de Michel Olise, que já provou ter totais condições de substituir Jamal Musiala até o retorno do camisa 10 aos gramados. Haja visto os 2 gols marcados pelo ex-jogador do Crystal Palace frente ao RB Leipzig, além das 78 ações com a bola, dos 45 passes certos dados por ele na partida, das 2 finalizações e dos 3 dribles realizados pelo francês no jogo de abertura da Bundesliga. Em contrapartida, o mesmo não podemos dizer em relação à Champions League, acima de tudo em virtude da insegura e inconstante zaga do Bayern de Munique, mesmo após a chegada de Jonathan Tah, que inclusive cometeu um erro grotesco nesse último jogo contra o RB Leipzig no gol corretamente anulado pela arbitragem. Então, ainda que o Bayern de Munique tenha um time muito forte e qualificado, principalmente do meio-campo para frente, com a dupla de volantes ali formada por Joshua Kimmich e Leon Goretzka, que saiu da 4ª opção no meio-campo para se tornar titular absoluto, bem como o tridente composto por Jamal Musiala quando ele voltar, Michel Olise e Luiz Dias, além do atacante Harry Kane lá na frente, eu acho que ainda falta profundidade ao elenco do Bayern de Munique, que precisará lidar com diversos contratempos no decorrer da temporada referentes a lesões, suspensões e desgaste físico por parte dos atletas. No entanto,
uma condição que pode até ser contornada na Bundesliga, vide os 53% de chances de título do Bayern de Munique definida pelo supercomputador da Opta Analyst antes da bola rolar no campeonato, mas que não se atribui à Champions League, onde o nível de competitividade é muito superior. Ainda assim, um cenário que pode mudar até o dia 1º de setembro, data do fechamento da janela de transferências do futebol europeu, tendo em mente que o Bayern de Munique ainda busca a contratação de um ponta e um atacante, é claro, para suprir uma possível ausência de Harry Kane. Lembrando que os bávaros tentaram a contratação de Nick Woltemade, mas não chegaram a um acordo junto ao Stuttgart. A prioridade do Bayern continua sendo o atacante, até para não ficar dependente do Harry Kane, por mais que ele tenha disputado 64 dos 69 jogos disputados pelo Bayern na Bundesliga desde a sua chegada à Baviera em 2023. De acordo com a mídia alemã, os nomes que estão no radar do Bayern de Munique no momento para o ataque são os de Rasmus Højlund, do Manchester United, e o de Nicolas Jackson, do Chelsea. Ao passo que para as pontas despontam os nomes de Jadon Sancho, também do Manchester United, e o de Marco Asensio, do Paris Saint-Germain. Aliás, opções que, embora não agradem em nada os torcedores bávaros, se apresentam como uma das poucas alternativas viáveis no mercado para chegar via empréstimo ao Bayern de Munique e, consequentemente, não comprometer o limite orçamentário do clube nessa janela de transferências. Além de boas o suficiente para compor o elenco, cujo principal objetivo nessa temporada é brigar pelo título da Champions League.